Então, nesse ponto aqui, a gente vai assumir que vocês têm o repositório de vocês, né? Já foi testado o analisador sintático, está tudo ok, e a gente vai começar a implementar a parte da geração de código. Essa sequência eu coloquei bem passo a passo para vocês aqui, né, para ajudar em todo esse processo. Então, vamos aqui na parte de geração de código intermediário. Então, aqui está a parte da implementação e a parte da teoria, tudo junto aqui, né? A parte teórica básica que a gente precisa. Tem um arquivo aqui que eu já estou dando para vocês, pronto, que é o VMWriter, né? Esse arquivo, essa classe, ela é só uma casca muito simples para poder escrever o código. É só para fazer os prints dentro do arquivo, no caso nosso aqui, dentro de uma string, né? Então, ela não tem nenhuma lógica complexa. Observe que ela é só uma casca para o string, não, só para o print, basicamente. Só isso, né? Então, eu tenho operações aqui para o write push, write pop, write arithmetic, write label, go to, write if, só para a gente poder escrever essa linguagem intermediária. Tudo bem? Então, por isso que eu estou dando para vocês, que isso aqui já está pronto, não tem... Ela é realmente uma classe bem simples. E ela é tão simples que a gente nem vai fazer teste de unidade para ela, né? A gente vai assumir que ela está escrevendo corretamente dentro da string. Tudo bem? Alguma dúvida nesse primeiro código aqui? Então, aqui em source, eu vou criar, então, vm writer.java. Coloquei vm maiúsculo, assim, né? O package aqui está 2 vezes. O resto está ok. Observe que ela só tem, eu já tenho aqui, por exemplo, os segmentos aqui, eu coloquei como enumerate, né? Então, os tipos de segmentos que a gente viu, né? Const, arg, local, static, this, that, pointer e temp, né? E como ele vai ser impresso na tela, né? O valor aqui. Então, e aqui as operações aritméticas. Uma camada bem simples. A gente vai usar esse VMWriter dentro do nosso analisador sintático, né? Então, o analisador sintático vai usar essa camada, essa casquinha, para poder escrever o código. Então, a gente vai incluir lá no parser uma variável associada a esse VMWriter. Então, a gente vai lá no nosso parser. A gente tinha o XML output, né? Para imprimir no XML. A gente vai criar agora um para imprimir, né, o VMWriter, para imprimir essa linguagem intermediária. E vou copiar também esse método, né, que só expõe string que está sendo concatenada aí pelo VMWriter. Alguma dúvida até aqui? Então, a partir desse ponto aqui que a gente vai começar a escrever o código realmente da parte da geração de código, né? Então, eu apresento aqui essa questão de expressões, né? A gente falou isso em sala de aula. A gente vai estar transformando, né, essa notação, por exemplo, que é uma notação infixa, para uma notação pós-fixa, né? Então, por exemplo, se eu quero somar, por exemplo, se eu quero aplicar a função f em x e y, eu vou empilhar x, vou empilhar y e vou fazer a chamada da função f, né? Tem um pouco aqui, a gente pode dar uma olhada nessa questão mais à frente. Eu quero um pouco, nesse vídeo, mostrar a parte da implementação. Então, aqui tem um pseudocódigo, né, da ideia da parte da geração de código para a parte de expressão. Então, se eu tenho uma expressão no formato de um número, né, por exemplo, número 10, o código que eu vou gerar é simplesmente um código, por exemplo, push 10, push 20. Se eu tenho uma expressão que é o formato de uma variável, de um identificador, né, eu vou dar um push naquela variável. Porém, né, vamos lembrar que dentro da linguagem intermediária,
eu não tenho nome de variáveis, eu tenho segmentos, né? Então ele vai ter que conseguir mapear aquela variável para um segmento de memória. Se eu tenho uma expressão no formato expressão 1, operador, expressão 2, né? Eu vou estar transformando na notação pós-fixa, né? Então eu vou escrever o código da expressão 1, vou escrever o código da expressão 2 e vou imprimir aqui a operação, se é soma, se é subtração, né? Se é multiplicação. Lembrando que aqui eu estou explicitando bem a questão da recursividade, né? Que essa expressão 1, ela pode ser algo tão simples como... Vou abrir aqui uma tela em branco aqui para a gente. Então, essa expressão 1 pode ser algo tão simples como 10 e a expressão 2 como 20, como a expressão 1 poderia ser 10 vezes 40, né, por exemplo, e a expressão 2 ser 20 menos 4. Né? Então, eu teria aqui a expressão 1 e a expressão 2. Ok? Então, ele vai aplicar o mesmo algoritmo na expressão 1 e na expressão 2, né, de forma recursiva. No caso de... Aqui está mostrando a questão da operação unária. Né? No caso da operação unária, também vai ficar na notação pós-fixa. Né? Então, code write da expressão 1 depois do operador. Né? Seria, no nosso caso aqui, o operador de negação, né? E o operador aritmético de negação e o lógico de negação. E se eu tenho algo no formato de uma função, né? Tem função, expressão 1, expressão 2, até expressão n, eu vou aplicar o code write em cada uma dessas expressões e vou chamar a função f. Então, esse é o pseudocódigo para a geração de código da parte da expressão, que é, né, um dos pontos mais complicados, né, do nosso compilador. Então, os livros de compilador sempre destacam muitas as expressões. A gente pode entender que as expressões é a parte simples, mas não. A expressão realmente é uma das partes mais complexas do processo de construção de compiladores. Porém, né, vamos agora começar a nossa parte de implementação. Vamos tentar fazer algo parecido, né, com a ideia de teste dirigido a desenvolvimento orientado a teste. Né? Vamos começar copiando, né, um teste. Né, por exemplo. E aí a gente vai começar com um caso muito simples, né, que é o caso de uma literal inteira. Então, por exemplo, se eu tenho um número 10, o código que eu preciso gerar é o push constant 10. Né? Então, eu vou chamar a função parseExpression e vai gerar esse código. Importante vocês entenderem esse teste aqui. Ok? Só que aonde que eu vou copiar esse teste, hein, pessoal? Posso colocar aí naquele arquivo, né, de testes aqui do... Vamos voltar lá. Eu tenho aqui o parser teste, né, scanner teste. Seria interessante a gente criar um novo arquivo aqui, né, para a gente poder fazer o teste, né, para a gente ter só os testes associados, por exemplo, à parte da geração de código. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, né, code generator.java. Da mesma forma que o parser teste, eu vou copiar aqui, copiar todos os imports que a gente vai precisar lá. E vou copiar também esse extend test support, é só para a gente poder usar, né, se vocês não observaram, é só para a gente poder usar esse métodozinho from file aqui. Né? Então, é algo bem simples. Vou incluir agora, né, entenderam aqui, né, pessoal? Então, estou criando aqui um novo arquivo, né, uma nova classe, para incluir essa sequência de testes. Então, essa parte aqui da disciplina, né, do nosso desenvolvimento, do nosso projeto, ele vai ser bem passo a passo, né, e está bem legal essa construção aqui. Vamos incluir lá o nosso teste. Estamos aqui, né? Então, vou copiar esse meu teste, incluir aqui. Será que ele vai passar no teste? Espero que não, né? Se passar no teste, alguma coisa está errada. Né? Ó,
Beleza, não passou no teste, né? Aqui ele até reclamou porque assim, a gente não está gerando nada lá, né? Não tem esse VM output, provavelmente ele está ainda vazio, né? Então, o teste não passou. Então, é legal a gente testar antes, né? Porque se por acaso o meu teste tivesse mal elaborado, por exemplo, tivesse, por exemplo, se eu tivesse testado aqui, na hora de copiar e colado, eu tivesse colocado aqui, ó, testar o, não o actual, né? Vou botar o expect para os dois lados. O valor esperado com o valor esperado, por exemplo. Realizei o teste, poxa, passou no teste, né? Mas aí eu vou observar que, na verdade, eu não estou testando, né, com o valor que realmente foi produzido, né? Eu estou testando o valor esperado com ele mesmo, né? Então tem que dar certo. Entenderam por que a gente faz o teste? Mesmo sabendo que o código não está implementado ainda, a gente testa antes. Então, isso aqui é uma prática de desenvolvimento orientado a teste. Então, precisamos escrever o código. Alguém pode falar em que parte do meu analisador sintático a gente vai alterar o nosso analisador sintático, né? Em que parte do nosso analisador sintático eu vou ter que mexer? Vou ter que trabalhar em qual parte aqui? Em qual função lá? O 10 ali, né, é um número, né? Esse número ele é um termo, né? Então, acho que em passo termo aqui, eu tenho lá, eu tenho número, no caso do número. Então, provavelmente eu vou ter que mexer aqui, né? Então, hoje, a única coisa que está fazendo é, olha, se tiver um número, beleza, eu estou validando aqui a minha gramática. Mas agora eu quero produzir um código. Então, aqui tem a orientação para isso. Olha, então, lá naquele ponto, né, onde que eu encontrei o caso de number, né, lá no meu passo termo, eu vou incluir esse texto de código aqui. Olha. Aqui a gente vai verificar que talvez está desatualizado pela versão nossa, Léo. Vamos dar uma olhada o que vai acontecer aqui. Então, esperei, né, o token tal number, e aqui eu vou escrever o código. Né. Aí ele está dando alguns erros aqui. Olha, está reclamando aqui desse segmento. Né. Não pode ser resolvido. Esse segmento está onde? Nesse VMwriter, né? Esse VMwriter aqui, ó. Vamos ver se ele sabe importar direitinho aqui, se o... Vamos ver aqui. Então, eu posso importar segmentos do VMwriter. Ó. Então, hoje em dia, o VS Code, né, ele já está nos ajudando bastante, né, no processo de desenvolvimento de software aqui. Então, ele já incluiu para a gente lá o import. Ó. Ele importou lá o VMwriter.segments. Current token, tem Lexema? Tem, né? Acho que tem Lexema. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar aquele valor lá, né, do número, o valor que está dentro do token, e vou mandar imprimir. Né? Esse write push, ele espera um segmento, né? Então aqui ele vai, eu estou passando para ele, ao invés de escrever uma string aqui constant, eu estou usando um enumerate, né? E aqui o valor inteiro. Aí para transformar esse valor que é uma string inteiro, no Java a gente tem esse parseInt, que é o método que pertence aqui a inter. Beleza. Vamos testar? Vamos voltar lá no nosso teste. Beleza. Já passou no teste. Entenderam aí, pessoal? O processo? Alguma dúvida? E agora, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer aqui agora? Uma boa prática. Commit. Commit, né? Vamos fazer o commit. Tinha um teste, fiz o código para aquele teste, passou naquele teste, né? Então eu faço o commit. Eu estou sem o... Estou vendo aqui que ele está mexendo lá no target. Target, não sei que a gente... Deixa eu só ver uma coisa aqui. CD... Porque eu lembro que eu tinha copiado aqui no target. RM.
Isso aqui esqueça isso que eu estou fazendo aqui, isso que eu não deveria estar fazendo, né? É porque eu lembro que eu fiz errado na primeira etapa, né? Eu inicializei meu repositório dentro do target, né? Então, o target, a gente nem precisa enviar ele para o repositório, né? Porque essa aqui é uma coisa que está sendo sempre gerada, né? Quando a gente está implementando. Então, eu vou fazer o commit aqui. As mudanças que eu tive foram essas aqui. Eu vou até subir mais um pouquinho aqui, porque ele pega de todos, né? Aqui também acho que eu criei também um JIT aqui, né? A mudança que eu quero é essa, eu estou fazendo essa aqui. Então, target, essa aqui, né? Como eu não mostrar, vamos ignorar. Qual o bom nome aqui para esse nosso commit? A gente fez aqui o constant, né? Lá. Eu só peço para nome de commit. Alguém pode me ajudar aí? Um nome legal para commit? Esse commit aqui. Então, código. Vou botar em português mesmo. Código. Constante numérico. Se eu quiser, eu já posso enviar, né, para o repositório remoto. Então, é legal que cada repositório, cada commit, desculpa, né, ele faça poucas coisas, né? Ele faça realmente só uma coisa muito específica que a gente possa depois recuperar e saber, olha, dentro de cada commit o que foi realizado, né? Porque se a gente começar a fazer um monte de atividades no mesmo commit, se a gente tiver que voltar para corrigir algum erro, né? Tem coisas ali, por exemplo, que pode ter algum erro, mas vai ter muitas coisas que não tem erro, né? Então, você vai estar voltando e perdendo algum trabalho que você fez ali. Então, nossos commits têm que ser bem pontuais, poucas coisas. Beleza, né? Eu poderia seguir aqui gerando código ainda para outros tipos de termos, né? Eu tenho variáveis, eu tenho um monte de outras coisas. Mas, como a gente vai para trabalhar com variáveis, tem um outro conceito mais à frente, vamos tentar um teste mais simples. Eu quero somar, né, por exemplo, duas constantes inteiras. Eu já tenho a geração de código de constantes inteiras, numéricas, né? Então, eu quero testar uma expressão simples que faz algo como 10 mais 30. Esse 10 mais 30, qual o código que eu espero? Ele vai empilhar o push constant 10, push constant 30 e soma. Então, aqui, pessoal, outra coisa legal dessa abordagem, que vocês vão, quem não compreendeu muito bem ainda essa linguagem intermediária, a gente vai conseguindo visualizar melhor como que o nosso código é transformado nessa linguagem intermediária, né? Então, eu vou copiar esse código de teste e vou lançar lá no meu code generator. Né? Vou mandar executar o teste, ele tem que falhar, né? Falhou, né? Ok. E agora, aonde que eu tenho que mexer? Eu tenho agora a parte da operação, né? A operação não está no termo, a operação está na expressão, né? A gente vai ter que mexer lá no pass expression, né? Então, no pass expression, aqui que eu vou descobrir qual que é a operação que tem. Então, para facilitar, eu vou criar um método aqui específico para poder, dado o operador, ele escrever o código equivalente. Existe, né, alguns operadores, né, como a soma, a subtração, né, o menor que, maior que, igual, and e or, que nessa linguagem, que nessa minha máquina virtual já tem essas operações. A multiplicação e a divisão, ela não está implementada na máquina virtual. Ela está implementada em alto nível na linguagem de programação Jack. Então, aqui eu vou usar. Isso é uma coisa interessante, né? Observe. Dentro do meu compilador, a parte da geração de código desse meu compilador, eu vou usar um código que foi escrito nessa linguagem. Então,
esse código aqui do math multiply foi escrito em Jack. Eu já estou usando ele aqui, né? Então, eu vou copiar esses dois métodos que são auxiliares, né? Vou copiar ele lá para o meu parser, né? Então, novamente, esse meu parser, ele faz mais do que um parser, né? Ele não é só um parser, no fundo ele é um... Vou copiar aqui mais para o final. Aqui. Está fazendo papel também da geração de código, né? Então, novamente, aqui ele está... Type operator aqui está reclamando porque não foi validado aqui embaixo. Então, o comment, né? Ele está lá no VMwriter, né? Então, vamos pedir aqui ajuda para o VS Code, né? Deixar o VS Code escrever o código para a gente. Ele fez o import do comment lá para a gente. E agora, né, lá dentro do parse expression, eu vou chamar esse método compile operator, né, que esse método que é o que vai receber o tipo de operação, né, e escrever o código equivalente. Se vai ser um math multiply, se vai ser um math divide, e aqui ele está chamando o write call do VMwriter, ou se é algum desses operadores aqui, né, aí ele vai retornar o tipo de comando, e aí eu vou usar o write arithmetic para poder escrever esses comandos aqui. Só que, mais um outro ponto, né? Eu antes desse expect pick, eu vou pegar o operador, né? Então, eu vou copiar todo esse código que está dentro do while e vou substituir o código lá. Então, no parse expression, então, todo o código que está dentro do while, eu vou substituir. Tá lá. Beleza, eu acho que é isso. Agora a gente já pode testar. Vamos testar aqui. Beleza, olha, já funcionou novamente. Então, esse código de 10 mais 30, ele está realmente imprimindo push constante 10, push 30, add. Né? Vamos incluir aqui um outro teste, que acho que não está ali, pessoal. Será que ele é esperto o suficiente? Teste simple expression. Vou colocar aqui 10 mais 30 mais 40. Olha lá, mais 40 aqui. Alguém pode me ajudar aqui como que ficaria esse código? Aqui no VMwriter. Alguém aí me ajuda? Então vai ser push 10, push 30, add. E agora, o que eu faço? Acho que ia ter uma variável intermediária para somar com o resultado anterior. Assim. Não, variável intermediária? Tipo isso. Ou então, como... esqueci. Isso. A grande vantagem de trabalhar com essas máquinas virtuais baseadas em pilha, né, é que a gente não precisa de variável intermediária. Então, a própria pilha é nosso espaço de trabalho. Né? Então, eu acho que é isso aqui que o João e o Wesley falou. Eu coloco o push const 40 e o add. Né? Será que o que a gente tem ali já é capaz, né, de passar nesse teste? Vamos ver aqui, né? Passou. Né? Por quê? Por causa da recursividade, né, pessoal? Então, ele aplicou aqui para ele que era uma expressão, aqui era uma outra expressão. Né? Então, quando ele pegou aqui 10 mais essa expressão aqui, funcionou. Se a gente tiver na dúvida, ó, vamos ver aqui se ele realmente está testando. Vamos botar 50 aqui. Tem que estar errado, né? Tem 40 aqui, ó. Beleza, está realmente comparando, olha. Ele esperava isso aqui, o que ele gerou foi isso, a push const de 40, né? Então, na verdade, eu roubei aqui para poder ver ele falhar. Então, ele está realmente testando, gerando código e testando. Então, eu já consigo gerar um código para um número inteiro e para operações, né? Eu podia, ao invés daqui, eu podia usar a multiplicação, né? Então, vou usar aqui a multiplicação. Então, eu vou fazer o push constante 40. Não tem, pessoal, né, como eu destaquei, questão de precedência aqui, né? Então, não tem a precedência. Então, ele vai fazer igual se estivesse fazendo a soma mesmo. A única diferença é que, no caso da multiplicação,
ele vai chamar uma função do sistema operacional. Ele vai chamar a função, né? Então, para chamar a função é call math.multiply. E essa função, ela usa dois argumentos, né? Dois. Que é exatamente o que a gente colocou lá no código, olha aqui. vmwriter, math multiply. Esse dois aqui é a quantidade de argumentos que aquela função usa, né? Então, esse que é o código que ele tem que gerar, né? Vamos ver se ele vai gerar. Beleza, gerou também, testou, passou no teste aqui. Vamos dar sequência, né? Então, agora eu vou trabalhar com... Legal, né, Wesley? Eu vou trabalhar agora com strings, né? Strings, ela tem um jeito meio peculiar de trabalhar com strings. Não é exatamente a forma que as máquinas virtuais trabalham com literais strings, né? Mesmo literais constantes não é dessa forma. Normalmente, essas linguagens, até para economizar espaço de código e de memória, eles criam o que eles chamam de pool, né? Eles criam um espaço de memória com todas as constantes que existem dentro daquele programa estaticamente, né, definidas. Aqui não, aqui as strings também vão ser criadas dinamicamente dentro daquela área de memória da heap, né? Então, todo momento que eu precisar de uma string chamada olá, ele vai instanciar um novo objeto e vai criar essa string com esses caracteres, OLA. Agora, né, como é que a gente vai trabalhar dessa maneira? Acho que essa parte aqui eu não destaquei muito para vocês, a questão da string em sala de aula, né? Lembrando que a gente está fazendo uma disciplina de férias, né, e acaba temos um tempo mais limitado. Eu vou fazer o teste aqui, né? Então, eu acho que está ok aqui, né? Ele não está mostrando sintaticamente correto aqui, mas eu acho que é a questão do meu VS Code. Beleza, né? Ele deu erro aqui, não gerou o valor que eu esperava, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como que ele produz, né? Que era até bom ter uma canetinha, mas acho que eu não vou conseguir fazer isso agora. Eu vou usar o... O que eu uso aqui? Vou tentar escrever aqui com... Então, eu tenho aqui... Como é que ele faz? Então, a primeira coisa é ele criar a string, né, de memória. Então, no sistema operacional, existe a classe string, né, e tem um construtor new, né? Esse construtor, ele consome um argumento apenas, que é a quantidade de caracteres que tem. Então, o que ele está fazendo aqui de fato? Isso aqui é algo do seguinte, ó, ele está criando uma string new, né, que é o meu construtor da minha string, passando 3, que é a quantidade de caracteres que tem naquela string, né? Então, a string do meu teste é olá, ela tem 3 caracteres, então essas duas primeiras linhas ele está fazendo isso aqui. Está criando uma string com 3 caracteres, ok? Então vai ter que gerar push constante 3, call string new, usando um argumento. Isso aqui está sendo operado em cima da pilha, né? Certo, pessoal? Então, vou tentar desenhar aqui. Então, quando ele chama aqui push constante 3, ele vai empilhar o valor 3. Call string new 1, ele vai consumir... Como é que apaga mesmo? Ctrl Alt. Mas como é que apaga? Deixa eu ver aqui o 9. Estou usando Ctrl F9. Ctrl... apaga tudo, né? Então, F9.
Ficou ruim aqui para desenhar aqui, tem que dar uma olhada de novo. Então, eu vou empilhar o 3, né? Quando eu faço push constant 3, ele consome esse 3, né? Ele vai lá no sistema operacional, vai alocar um espaço de memória na região de memória chamada heap, né? E ele vai retornar um endereço, né? E esse endereço vai vir para a pilha. Lá, na pilha aqui, vai colocar lá 100. Vamos supor um número aqui. Ok? Então, a chamada desse construtor, a chamada de qualquer construtor, ele instancia um objeto na memória, na área de heap, e retorna o endereço desse objeto. Então, é isso que vai estar na pilha aqui, esse endereço do objeto. Agora, o que ele faz? Push constant 79. Então, eu vou empilhar agora o valor 79. De onde saiu esse número aqui, pessoal? De onde saiu esse número? Alguém pode me falar aí? Alguém? De onde saiu esse 79? Esse 100 aqui seria o endereço de memória, né? Já está fazendo uma suposição aqui. E esse 79? Aqui, ó. Isso, tabela ASCII, Edmundo. Então, 79 é o valor do O na tabela ASCII, né? Em decimal, né? O valor em decimal do O na tabela ASCII. Por quê? Observe que a próxima função aqui, né, que é o append-char, né, ele vai estar adicionando, né, nessa minha string esse caractere. Então, esse append-char ele consome dois argumentos, né? Qual que é o argumento? O caractere que eu quero adicionar, ele vai estar adicionando no início, né? E o endereço da minha string. Ele vai estar adicionando o O dentro da minha string. Então, isso é algo, por exemplo, no Python, a gente não vê muito explícito, né? Porque no Python ele não tem o conceito de caractere. No Python tem, por exemplo, só strings. Mas um caractere em linguagens como C, Java, ele é só um número inteiro. Ele é só um número inteiro, né? Que tem essa relação direta aqui com uma representação, né, textual, né, ou gráfica desse número. E aí, esse método aqui, append-char, ele faz duas coisas, né? Ele vai adicionar, né, e ele vai retornar o endereço. Então, ele consome o 79 e o 100. O que é? Essa aqui é 10? Esqueci completamente qual que é o que apaga aqui. Não. Nossa, completamente. Ele vai consumir 79, o 100, né? Só que ele vai retornar novamente o endereço base dessa string. Então, ele vai retornar novamente o... Shift F10, né? Não tinha planejado. Ele vai consumir o 100 e o 79 e vai... Eita, mais torto impossível. Tem até a mesa aqui de digitalizador. E ele vai novamente retornar, né, para a pilha o endereço base dessa string. E aí ele segue fazendo o mesmo processo, né? Então, ele coloca o O, depois ele coloca o L, que é 76, depois ele coloca o A maiúsculo, né? Observando que isso aqui é a representação dele em maiúsculo, né? Então, em minúsculo, vem depois, né? Então, por exemplo, o A minúsculo é 97, enquanto
O A maiúsculo é 65. Ok? Então, por isso que o código gerado seria esse aqui. First constant 3, cria string, e depois ele vai concatenando, adicionando cada uma dos caracteres para formar essa minha string. Então, ele está sempre criando essa string na área de heap, que não é a prática usual de uma máquina virtual, como a máquina virtual do Java, ou do Python, né, ou do PHP. Então, eu já copiei o código lá? Já, né? Copiei, já falhou. Alguém tem alguma dúvida ainda nessa parte? Vamos dar sequência? E aonde que eu vou ter que mexer? Agora eu vou ter que mexer no passe-termo, né? Então, no passe-termo tem um ponto lá que eu descubro que ele é uma string, né? Que é uma string, uma literal string, né? Então, eu preciso saber a quantidade de caracteres que tem naquela string, né? Então, a quantidade de caracteres está onde? Eu vou pegar aqui o valor da string, né, que está lá no token. Para saber a quantidade, eu vou pegar aqui, ó, no length. Então, eu vou fazer o write push, segment const, né? Push constant 3, né? O tamanho da minha string. Aí eu chamo o construtor da string, né? Que é aquela parte call string new. E aí, daqui para baixo, vai depender da quantidade de caracteres que eu tenho, né? Então, eu vou percorrer a minha string. Estou percorrendo a minha string aqui. E vou estar pegando pegando o caractere, né, um a um, né, e fazendo o const, só que eu estou pegando o valor dele inteiro, né, valor numérico inteiro, e não o caractere. Então eu pego aqui o char at, aqui é a minha string, né, estou percorrendo a minha string, então eu vou pegar a minha string na posição 1, i. E aí, como ele vai pegar o valor inteiro, né, então ele vai pegar aqui o caractere, o valor numérico dele. Ok? Então eu vou incluir essa parte de código. E esse case string está onde? Né? Passe termo, né? Então eu vou lá no meu parser expression, passe termo está aqui. Né? Tem um case number, tem um case string. Né? Então eu vou copiar, no caso do string, esse texto de código. Vou dar uma inventada aqui para melhorar, né, a leitura. E posso testar. Eu fiz o commit da operação aritmética, pessoal? Acho que não, né? Alguém lembra aí? Não. Acho que não fiz, não, mas vocês vão fazer. Né? Vocês não vão ser melhores do que eu, né? Vocês vão fazer. Então, aqui agora eu tenho um commit que é ruim, né? Que eu estou fazendo um commit de duas coisas, né? Então, operação aritmética e literal string. Então, fazendo duas coisas aqui. Se eu tivesse que fazer voltar, né, um commit anterior, né, se eu tivesse, depois lá na frente eu encontrei um bug, por exemplo, na geração de string. Se eu tiver que voltar esse commit, eu vou perder tanto a parte da geração de string, como a parte também da aritmética, né, da operação dos operadores, né. Agora eu tenho outras aqui, essa aqui é bem fácil, olha, eu tenho que gerar, tem aquelas literais que são palavras-chave, né. Então são literais que estão definidas dentro do compilador, né? Então a gente pode falar até que existem coisas que são definidas em tempo de compilação, né, de forma estática, tem coisas que ocorrem em tempo de execução. Isso aqui é coisa em tempo de projeto da linguagem. Então tem alguns valores que foram associados. Então, por exemplo, o valor falso, né, está definido dentro da gramática mesmo da linguagem. Então eu tenho, vamos dar uma olhada aqui no código aqui, né? Temos um parser. É esses aqui, ó. Eu tenho o false, o null, o true e o this, né? Então esses aqui são para passar no teste, né, eu fiz dessa maneira. Então não importava para mim. Se fosse false, null, true, this, expect pick nesses 4 valores.
Só que agora eu vou ter que diferenciar, né? Porque a geração de código de alguns vão ser um pouquinho diferente. Mas pouca coisa. Eu vou copiar o teste por falso, por null, por true e por this. Para os 4 casos, né? Vou incluir aqui no code generator. Tem que falhar, né? Tem que falhar em todos aqui. Eu posso aqui em cima, né, mandar executar todos os testes. Então ele mostrou aqui, olha, os 4 primeiros passaram, né? Esses 4 aqui não passaram no teste, como esperado, né? E eu vou mexer aonde? No passa teste, né? Então olha aqui, isso aqui é a geração de código esperada, exatamente de acordo com o compilador do Jack, né? Para ele poder produzir o valor positivo aqui, né? Então falso, null e true, né? Ele vai se comportar de forma muito parecida. Então no caso do falso e null, ele vai gerar o 0, né? E no caso do true, eu vou gerar o 0 e depois eu vou negar ele. Então você, o código esperado, por exemplo, olha aqui, por exemplo, o true é push constante 0, not. Aqui só push constante 0, por causa do null, no caso do false também só push constante 0, e no caso do this é push pointer 0. Então o código false e null vai ser idêntico, né? O true eu vou adicionar o not, e o this vai ser um pouco diferente, né? Ele vai gerar esse código aqui. Eu vou copiar isso aqui tudo e substituir aqui nesses aqui. Shift F. Quem sabe como é que manda ele formatar bonitinho, pessoal? Alguém lembra aí? O Expert. Dá um clique com o botão direito do mouse, acho que tem a opção de formatar. Tem que formatar documento, né? Uhum. Ah, beleza. Quem é que está sempre salvando aqui no... Quem que é o Expert na ideia aí? Sou eu, Carlos. Não sou expert, não. Mas já usa um pouquinho, né? É. Beleza, vamos aqui. Acho que dá para rodar por aqui, né? Vamos mandar rodar por aqui direto. Beleza, olha, passou em todos os testes. Então, como dizem hoje em dia, vida que segue, né? Vamos lá. Então, observe que a gente está construindo, né, passo a passo. Falta ainda os operadores unários, né? A gente está trabalhando com os operadores, né? Porque, vamos ver na gramática? Vamos dar uma olhadinha aqui na gramática para a gente ver a diferença dos operadores unários. Na nossa gramática, e eu tenho expressões, né? Expressões, uma expressão eu tenho termo, né? Aí, opcionalmente, eu tenho essa combinação aqui de operador e termo. Então, posso ter isso infinitamente, né? Só que a minha expressão unária, né, ela é um tipo de termo, né? Então, entre os termos, eu tenho aqui vários termos, inteiro, string, keyword. A questão dos identificadores a gente está deixando para depois, porque a gente vai ter que ter mais um conceito ali. E eu tenho aqui um dos termos, o NAR Operation termo, né? Então, é um tipo de termo, né? Então, eu vou ter que tratar ele também lá dentro dos termos, né? É um possível termo aqui. Então, o código, né? Então, eu tenho 2 operadores unários, né? Então, eu tenho aqui o not, lógico, né? Eu tenho aqui a negação. Então, not e negação. Então, vou copiar esse código de teste, vou incluir lá no meu projeto, code generator. Vou mandar rodar tudo. Ele tem que dar erro nesses dois, not e no minus. Tenho que gerar o código, né? Para gerar o código, eu tenho aqui um local, olha, tem esse local aqui que ele identifica esse tipo de termo, né? O menos e o not aqui.
Eu sei que eu tenho que mexer aqui. Então, aqui eu vou, nos dois casos, só que eu vou tratar aqui, né? Eu já incluí aqui em cima, mas como já tem Expect Picture, posso fazer diferente também, né? Mas eu vou... vamos fazer um pouco diferente isso aqui? Vamos separar? Né? Ou vou fazer desse jeito, depois a gente muda aqui, pra gente brincar um pouquinho de programar. Olhando agora, eu não gostei da minha solução. Então, Ctrl Shift L, né? Então, beleza? Vamos lá, vamos ver se vai passar agora no teste. Beleza, já passou no teste já. Aqui, se eu quisesse separar, né? Eu tenho um case aqui, e ao mesmo tempo eu tenho um if aqui, né? Então, não sei se ficou legal, né? Mas aí eu estava agrupando, né? Tanto menos e not na mesma coisa. Eu poderia separar aqui, ó, expect minus, aqui. Aqui eu só espero o menos, e aqui o not. Só que aqui, de qualquer maneira, eu vou repetir esse código aqui, né? Operation, point token type, passo termo, né? Só que aqui o que vai mudar é que eu vou eliminar esse if, né? Então, nesse ponto aqui... e tem um detalhe aqui que eu tenho que mudar também, né? Aqui, não vou declarar ele novamente, não. Eu deveria realmente até, por boa prática, declarar ele fora aqui do case. Então aqui é o not, né? Que é o de baixo, e aqui é a negação, né? Então fica mais ou menos a gosto do cliente, como dizem, né? Então, eu vou ter que copiar o break aqui. Então, em termos de linhas de código, ficou até maior, né? Aqui está me indicando isso aqui, ó. Então, vou declarar ele lá fora, lá mesmo. Fora aqui do case, né? Declarar ele aqui antes do switch. String. Não é string, né? É o token type, né? Ok? Eu acabo repetindo o código, só que eu tirei o if, né? Aí eu não sei o que fica melhor. Vamos testar, né? Pelo menos ver se continua funcionando. Beleza, continua funcionando, né? Então, outro aprendizado aqui com relação à parte de desenvolvimento de software, né? Você ter o testes te dá um pouco mais de coragem, né? Que é uma das... qual o termo que eles colocam lá na agilidade? Os valores, eu acho. Então, você ter coragem de mudar o código, né? Então, se você tem teste de unidade ali, você fala, poxa, vou dar uma refatorada nessa minha função, né? E eu tenho códigos que vão pegar possíveis erros, né? Então, na pior da situação, né, eu não posso ter toda a certeza possível, né, que não tem nenhum erro, mas eu não tinha antes também, né? Aquela versão anterior, ela passou no teste, essa também passou no teste. Então, estamos no mesmo ponto, né? Assim, podemos dizer. E aí, o que vocês acharam melhor? Essa versão ou a outra? Eu fiquei na dúvida agora. Alguém tem uma opinião aí? Tem mais linha de código, né? Eu acho que no final das contas. Né? Mas talvez fica mais... Porque lá a gente sempre vai repetir, né? Pelo menos está um pouco, talvez, separado aqui. Né? Mas vamos embora. Vida que segue. Vamos lá. Vamos aqui. Agora a parte de comandos. Né? Então, observe que a gente está conseguindo fazer o nosso compilador, faz parte do nosso processo, nosso compilador. Né? Estamos gerando código, nem tratamos ainda de variáveis, nós já fizemos vários testes interessantes. Eu tenho alguns comandos, né, que eu posso também já começar a trabalhar com eles. Né? Eu tenho um comando return, né, então eu posso fazer um exemplo simples, né? Por exemplo,
return sem valor, né, a gente pode, sintaticamente, escrever no nosso código. Porém, mesmo return sem valor, eu vou estar, no fundo, empilhando constant zero e fazendo aquele return. Isso acontece nas outras linguagens, como eu mostrei para vocês lá no caso do Python, né? Então, se eu tenho uma função que não retorna nada, no fundo, ela retorna, né, esse valor zero, para manter essa consistência, né? Então, toda função, ela retorna um valor para a pilha. Então, a gente espera que depois que executa uma função, na pilha vai ter alguma coisa lá, algum resultado. Se for uma função que não retorna nada, a gente vai ter um valor zero lá na pilha. Então, tem dois casos simples aqui, né? Tem um return, onde eu não estou passando nenhuma expressão, e o return, onde eu estou passando 10. Né? Lembrando que, se ele funciona com 10, nesse ponto aqui, ele vai funcionar com 10 mais 20, com 10 mais 20 vezes 30, né? Porque tudo isso entra naquela expressão que já foi testada anteriormente. Se eu quiser incluir esses testes aqui, eu não posso incluir, mas eu já tenho esse teste anterior, né? Então, o importante aqui é saber que ele está executando a expressão e depois o return na ordem correta, né? Então, ele gera primeiro o valor para depois chamar o método return. Vou copiar, jogar lá no meu code generator, né? E vou mandar testar. Então, ele deu erro, né, nesses dois, né? O test return falhou e o test return express falhou. Onde que eu tenho que mexer? Eu estou com o comando return, né? Eu tenho um passe return. Então, eu vou ter que mexer lá. Aqui, observe que eu tenho, né, eu vou esperar o return. Depois que eu tenho o return, eu olho o que vem depois do return, né, na minha linguagem. Se depois do return eu encontro um ponto e vírgula, né, desculpa, se eu não encontro, né, está negação. Se eu não encontro um ponto e vírgula, eu sei que depois do return tem uma expressão, ou deveria ter. Né? Então, depois do return, ou eu tenho uma expressão, ou eu tenho um ponto e vírgula. Se eu não tenho ponto e vírgula, eu tenho que ter uma expressão. Se eu tiver qualquer coisa diferente, né, return e while, né, eu tenho um erro sintático. E aí eu chamo pass expression. Né? Se não, né, aí eu chamo pass expression, e esse pass expression ele vai, né, gerar a expressão e já foi testado, né, já foi validado anteriormente. Se não, ele vou já incluir, né, esse trecho de código, né, a mais aqui, que é esse push 0, e depois de tudo faço write return. Né? Eu vou copiar tudo dentro do pass return, né, e substituir lá a minha implementação. Aqui. Aproveitar, né, pessoal, chamando a atenção aqui, em tese, né, agora a gente não precisaria, por exemplo, desse print no terminal, dessa parte da geração de XML, né, era desnecessário. Num processo de desenvolvimento de software mesmo, se a gente tivesse uma forma, uma espécie de log, né, que a gente está podendo validar nossa implementação, provavelmente a gente teria uma implementação onde teria tipo algumas flags, que na hora que eu tivesse com esse sistema já testado, né, essa parte do XML, eu teria que desativar isso, né, para ele não gerar esse código, né, concatenar essa string sem necessidade. Né? Então, está tendo um custo computacional aqui desnecessário. Né? O nosso teste aqui, beleza, vamos deixar. Vamos testar, return funcionando. Novamente, né, eu esqueci, mas vocês vão fazer nos commits aí, né? Eu fiz duas coisas aqui já, né? Vou fazer aqui, comando return, mas não foi só o comando return, né? O que eu fiz antes? Return e os operadores unários, né? Mas, pessoal, não faça como eu, não fique empolgado, né, e já vai escrevendo código sem fazer os commits. Faça os commits, né? Isso aí é uma forma, né,
porque a gente está aqui com o mesmo código, né? A gente está meio sincronizado com código igual. Então, isso não vai ser problema, vocês terem códigos iguais a... Todo mundo tem um código igual, a gente está fazendo essa forma. Isso é um pouco mais simples aqui na questão de didática, mas o importante é que eu quero que vocês construam isso passo a passo, né? Veja esse processo. E além da questão de compiladores, né, para muitos aqui que não tiverem uma experiência de desenvolvimento de software, está sendo uma experiência também de desenvolvimento de software. A gente está trabalhando com teste de unidades aqui, estamos trabalhando com repositórios, né, com controle de versões. E para quem já tem, né, uma experiência, aproveite e faça melhor do que eu, por exemplo. Faça commits legais, faça um readme legal, né? Faça tudo certinho, tudo bonitinho, lá da melhor forma possível, com todos, como diria, com todo zelo, né? Faça o melhor de vocês aí. Porque tem mais umas coisinhas que a gente consegue fazer para a gente finalizar aqui. Então, a gente já consegue também já gerar o código, tanto para o if quanto para o while, né? O if e o while precisa de expressões. A gente já consegue trabalhar com expressões. Então, a gente consegue gerar o código do if. Então, esse passo aqui é importante, né? Então, a gente não poderia, por exemplo, fazer um teste do if sem ter feito teste, por exemplo, das expressões. A nossa expressão, por enquanto, ela não gera código para todas as expressões possíveis. A gente não está trabalhando com chamada de funções, com variáveis, mas a gente pode fazer um teste de um if com uma expressão simples. É o que a gente vai fazer aqui. E a gente já tem um comando também, né? Porque tendo if a gente vai ter um comando, né? Então a gente já tem um return, a gente já pode testar. Então, aqui vale a pena a gente mostrar um pouquinho aqui da nossa abordagem aqui antes de mostrar a parte do código, né? Então, o meu if eu tenho algo do tipo if, né, uma expressão, eu tenho aqui comandos 1. Posso ter um ou mais comandos aqui, entre abre e fecha chaves. Opcionalmente eu posso ter o else e tem outros comandos 2 aqui. Dentro de um fluxograma, né, o que eu tenho? Eu tenho uma expressão, se verdadeiro, comandos 1, se falso, comando 2. Né? E aí, fim do if, eu sigo o meu código aqui. Como que a gente vai mapear isso aqui para a linguagem intermediária, né? Então, na nossa linguagem intermediária, a gente não tem if. A gente tem saltos condicionais e saltos incondicionais. A gente poderia gerar aqui um ou mais códigos, né? Acho que esse aqui é acho que esse é exatamente o igual do compilador, né? A gente quer fazer o igualzinho que o compilador do Jack faz, até porque lá na frente, se vocês quiserem, o código de vocês não estiver certinho, não tiver com algum erro, vocês quiserem comparar o código que vocês estão gerando com o código que o Jack Compiler, né, que vem no Nunch to Tetris, dá para vocês fazerem. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Né? Eu vou ter uma expressão. Né? Então, antes aqui, eu vou ter um código da expressão. Quem que gerou isso? O meu passe expression. Né? A parte da expressão gerou esse código. Então, isso aqui eu não vou estar dentro do meu if, né? Vai estar lá na expressão. Eu vou ter um código agora, o que eu faço? Eu vou criar um rótulo, tem um rótulo aqui, if true, né? Tá aqui. Eu tenho outro rótulo, if false, que está aqui embaixo, né? Então, esse código de expressão, ele vai ser avaliado, né? E na pilha, eu vou ter um resultado lá, que vai ser verdadeiro ou falso. Esse if goTo, se o valor for verdadeiro, ele salta para onde está o if true. Então, se for verdadeiro, o que ele faz? Ele salta para o if true. E aí, o que eu tenho dentro do if true? O código dos comandos 1, né? Que é essa parte do comando 1. Depois do comando 1, o que eu tenho que fazer? Aqui é um salto incondicional. Né? Uma aplicação de um salto incondicional. GoTo if end. Né? O final do if. Ok, pessoal? Então, se verdadeiro, eu salto para cá, executo o que tem, no final, eu salto para o final do meu if. Porque eu não posso executar o que está no else, né? Que é no caso do falso. Se isso aqui não for verdadeiro, o que acontece? Ele continua executando a linha abaixo. Ele não vai fazer o salto, ele vai continuar executando a linha abaixo. A próxima linha, o que diz para ele? Olha,
vai para o if falso. Ele vai aqui no if falso, executa tudo que tem no comando 2, não precisa saltar mais, porque esse if falso está no final, né? Então, daqui para frente, ele já encerrou o meu if. Entenderam aqui, pessoal? Esse aqui é o código que a gente tem que gerar. Né? Aqui embaixo tem um exemplo, por exemplo, eu tenho algo do tipo if x maior do que y, né? Aqui eu tenho um comando let maior igual a x, se não let maior igual a y. Então, primeiro ele vai gerar o código dessa expressão, x maior do que y. Push local 0, vamos imaginar que esse x, a gente vai ver essa questão das variáveis, né? Mas está na primeira variável local, o y na segunda variável local. Aplico aqui o operador greatName. Isso vai gerar um valor lá na pilha, verdadeiro ou falso. If go true, if true, né? O if true está aqui, ó. O if true, o que ele faz? Eu vou estar atribuindo x para maior, né? Então, push local 0, que é a variável x, pop local 2, né? Maior seria a terceira variável local, né? Pop local 2. Go to if end 0. Então, acabou. E não executa o que está no else. Se não, né? Se isso aqui não fosse verdadeiro, ele iria para a próxima linha, go to if false. Né? Ele vai fazer push local 1, que seria a y, pop local 2, que é a segunda variável. E aí ele segue para o final. Então, um exemplo aqui do mapeamento. Aqui eu já estou usando a questão de variáveis que a gente vai... Se vocês ficarem um pouquinho confusos com relação a esse local 0, local 1, a gente vai ver ainda à frente como é que ele vai fazer esse mapeamento. Vamos lá, vamos testar, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte? Vamos para o teste do if? Eu acho que a gente vamos, hoje, concluir essa parte do... Estou copiando no lugar errado aqui, pessoal, desculpa. Eu acho que eu vou deixar a parte de variáveis. Hoje eu vou dar uma introduzida no conceito de variáveis aqui, mas a parte de testes, de implementação, vamos deixar para a próxima aula, para hoje vocês terem um tempinho para vocês implementarem, né, o que a gente fez aqui, porque eu imagino que nem todos vão conseguir acompanhar, né, assistindo a aula e implementando ao mesmo tempo. Então, o teste do if falhou, né? Agora, na questão do if, tem uns detalhes aqui, pessoal. Eu vou ter que estar gerando esses rótulos, né? E aí eu tenho uma seguinte situação. Vou escrever num código aqui. Eu posso ter dentro de um método lá, né? Sei lá, tem lá function void main. Aqui dentro eu tenho um if, né, a maior do que 2. Né? Aí eu tenho aqui, eu posso inclusive ter aqui dentro um outro if, né? If, sei lá, tipo aquele que a gente faz em NetSpeed de fundamentos. Ver qual que é o maior valor. If é maior que B, aí se B for maior que C, né? Então, match maior igual a. Eu posso ter um outro local lá, um outro teste, né? Se B é maior que C, if C for maior que A, né? Match maior igual a B. O que eu quero mostrar com isso aqui, pessoal? Eu posso ter um monte de ifs, né, dentro de um método. Só que eu tenho que saber, na hora de gerar o rótulo, né, eu não posso gerar um rótulo igual. Porque senão eu posso estar de um if, por exemplo, saltar para os comandos de um outro if. Está entendendo? Consegue perceber isso? Né? Eu poderia ter um else aqui, né? Por exemplo. Tem um outro else. Ops. Tem um outro else aqui. Então, ao invés de saltar para esse else aqui na linha 7, saltar para o else aqui da linha 15.
Consegue compreender isso, pessoal? Que eu posso ter, vou gerar vários rótulos, né? Eu posso ter vários ifs, eu tenho que ter um controle desses rótulos. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável contadora. Então, toda vez que eu criar um if, vou entrar no, descobrir um if aqui, eu vou incrementando essa variável para que meus rótulos não sejam únicos, né, por if. Então, eu vou adicionar lá no início do parser essas duas variáveis, if label num e while label num. Vamos adicionar lá no início do parser, né? Então, são variáveis que pertencem ao meu parser. Posso colocar aqui. Privadas só vão ser utilizadas aqui dentro. E aí, para o meu código novamente ficar igualzinho, né, que é produzido pelo Nandi do Tetris, esse controle vai ser só dentro das subrotinas, dentro dos meus métodos, dos meus construtores. Dentro dos construtores diferentes, de subrotinas diferentes, eu posso ter o mesmo rótulo. Né? Ele vai fazer esse controle dentro da máquina virtual. Então, toda vez que eu iniciar o passo subrotina deck, eu vou zerar o meu label aqui, né? Meu if label e meu while label, né? Já estou adiantando o while aqui. Então eu tenho o passo subrotina deck, né? Subrotina deck. Passo sub. Quando eu entrar aqui no meu passo subrotina deck, eu já zero esse cara. Né? Pode ser aqui, pode ser depois, mas tanto faz. Então já zero esse elemento aqui. E aí no meu passo if, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, que logo eu vou construir meus rótulos. Eu vou pegar if true mais aquele rótulo lá. Então vai ficar if true 0, if false 0, if end 0. Na próxima execução, né, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Né? O próximo if, né, que eu tiver. Um passe if. Eu vou criar meus rótulos. E aqui eu vou começar a usar meus rótulos, né? Então, depois que eu já criei meus rótulos, eu já vou aproveitar e já vou atualizar meu if label num. Então, na próxima vez que eu entrar no if, ele já vai estar com 1, não com 0 mais. Então, eu vou passe if, parênteses, expressão, a parênteses, fecha parênteses. Então, a parte da expressão, né, vai ser o código gerado pela expressão mesmo, eu não vou estar adicionando nenhum código. Eu adiciono esses três códigos aqui, write if label true, write go to label false e write label true, né? Que é o que tem aqui, ó. If true, if false e o label, né? Então, esses três códigos aqui. Eu vou gerar aqui, ó. Então, depois que eu consumir, abrir parênteses, abrir expressão, fecha parênteses. Então, aqui eu vou adicionar esses três códigos aqui. Então, value brace, né? Então, abrir chaves aqui, abrir a chave, consumir os comandos, né? Beleza. Esperei aqui. Aí, só que, por exemplo, eu tenho que agora, a questão do else vai depender se ele tem ou não aquela parte do else. Pode ser que ele não tenha, né? E se ele tiver, eu vou ter que ter esse salto aqui, que é o go to if false. Então, eu vou ter que ter adicionado esse elemento aqui, né? Eu já tinha lá. Go to if true. Porque se ele tiver essa parte aqui, né? Que tem os comandos, né? Aí vai ter esse end 0 aqui. Então, se ele tiver o else, né,
ele vai fazer esse elemento aqui. Aí o label false. Vou copiar tudo aqui, o restante aqui. Né? Porque, dependendo do teu else, ele vai ter que incluir mais alguns códigos aqui. Né? Ele até tinha aqui, né? Será que eu acho que era para ter, hein? Aqui está faltando o ponto e vírgula, né? Beleza. Vamos ver se funciona. Não está funcionando. Será que eu copiei alguma coisa errada aqui? Vou copiar todo o trecho do código. Aí, se tiver alguma coisa errada, a gente vamos analisar aqui. Print no terminal, print no terminal. Botando ponto e vírgula. Aqui. Vamos rodar. Beleza, acho que eu devo ter copiado alguma coisa errada ali na hora de copiar por partes, né? Beleza, então passou o if, né? Eu deveria fazer aqui mais um commit, né? Então, meus commits, façam commits melhores que eu, com nomes melhores. Estou registrando aqui. Para finalizar a parte de implementação de hoje, que já vai dar quase 4 horas, e o vídeo já está longo, né? Eu vou ter o comando while. Né? Então, o comando while eu tenho while, expressão, comandos. Né? Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente do que intuitivamente a gente iria pensar, para economizar um pouco alguns rótulos aqui. Então, como é que vai ser o processo? Eu vou avaliar a expressão, vou negar a expressão. Né? Se eu estou negando a expressão, se for falso, é como se fosse verdadeiro, né? Então ele vai executar o que tem em comandos aqui. Se for verdadeiro, né, como eu neguei a expressão, é o falso, né? Então eu vou para o fim do while. Isso aqui é um pensamento estranho, né? Então aqui seria expressão, se verdadeiro, continuar no comandos 1, se falso, iria aqui para o fim do while, né? Seria o mais intuitivo. Mas pela implementação, né, para a gente poder comparar, e economiza um pouco de rótulos, né? Então, eu vou ter aqui o label do while expression, onde inicia, né? Então, vou marcar o início da expressão. Diferente do if, né? Toda vez que eu volto no while, eu vou ter que comparar novamente, né? Então, o código da expressão não pode vir antes, tem que vir depois do rótulo, né? Eu vou ter que avaliar novamente. Então, eu avalio a expressão, eu nego. Né? Se go to, né? While engine. Então, se for verdadeiro, ou seja, se é falso, ele já vai para o final. Vou embora. Né? Acabou. Né? Se não, ou seja, se é verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele executa o código do comando 1, né? E go to while expression. Ele volta para cá. Aí ele vai executar novamente. Avalia, nega. Se for verdadeiro, ou seja, se é falso, ele vai para o final. Se não, ele executa o código do comando 1, go to while. Então, essa lógica aqui que a gente vai escrever aqui no nosso teste. Eu já vou direto para o teste. Vou copiar o teste. Aqui para Code Generator. Beleza. Então, falhou, né? Como esperado. Tá certíssimo. E vou mexer lá no meu while, né? Então, no meu while, eu vou fazer o mesmo esquema, né? Eu vou gerar os rótulos aqui e vou, dentro do código aqui, escrever esses rótulos, né? Vou substituir o passe while todo lá. Vou testar novamente o teste while. Beleza.
Passou. Então, o nosso gerador de código está quase pronto, pessoal. Então, não cometa, né, o mesmo erro que alguns cometeram no analisador sintático, né, que viu o vídeo e achou que estava pronto no analisador sintático. Não. Aqui também, novamente, ele não está pronto ainda. O que falta e o que a gente vai continuar amanhã, a partir de amanhã. Mas antes da sequência, e aí, o que vocês acharam, pessoal? Vocês acham que dá para acompanhar? Legal? Observe que a gente já fez bastante coisa da geração de código. Estão gostando da abordagem? Testes? Né? Isso, a ideia é que amanhã seja presencial, né? Com esse vídeo aqui. Né? Quem, por exemplo, faltar amanhã, com esse vídeo, ele consegue seguir a sequência ali dos próximos passos ali. Ok? Mas antes da gente encerrar, né, eu acho que eu vou encerrar essa parte aqui de vídeo, né, mas eu vou começar um outro vídeo. Enquanto isso, até já adianta aqui o processo